Olá! Voltando para a parte 2 da nossa disciplina, nós falaremos sobre o ensino integrado e a praxis transformadora. Retomaremos nesse momento alguns conceitos, dentre eles o de ensino integrado e de praxis transformadora, porque esses conceitos nos ajudam a entender qual é o fundamento para que a gente consiga desenvolver um trabalho docente que seja cooperativo e que a nossa base de trabalho seja sempre uma base integradora. Então, para isso, nós retomaremos os conceitos de omnilateralidade e de politecnia em Karl Marx e de escola unitária em Gramsci. Então, esses dois conceitos, eles situam-se em um mesmo campo e ambos sinalizam para uma formação que seja uma formação integral e plena. Então, eles não são exatamente conceitos que têm o mesmo significado, mas quando nós estamos nessa discussão, nós consideraremos esses conceitos como conceitos convergentes. E para poder fazer essa aproximação, a gente vai considerar Gaudêncio Frigoto em 2003. Então, lá no finalzinho da citação do Gaudêncio Frigoto, que aparece no texto de vocês vão ver que ele diz que é importante perceber como essas categorias efetivamente sinalizam para um devenir e não são meras elucubrações de visionários. Ou seja, são categorias que pensam no porvir e não são plenas doideiras das cabeças de pessoas que têm uma visão de algo de qualquer forma. Então, também é importante citar uma frase de Saviani, Demerval Saviani, em 2003, que diz que o atual desenvolvimento das forças produtivas precisa de uma demanda de uma escola que seja unitária, que desenvolva ao máximo as potencialidades do indivíduo, ou seja, a formação omnilateral. Então, universalização da escola unitária que desenvolva ao máximo a potencialidade dos indivíduos. E isso ajuda com que esses indivíduos desabrochem plenamente as suas faculdades mentais, intelectuais, na verdade, e espirituais. Então, para o Frigoto, para o Gramsci, para o Marx, para todos os autores citados no texto, essa escola unitária, a omnilateralidade, a politecnia, eles estão no mesmo campo conceitual. Mas a gente precisa pensar nesses conceitos como conceitos que são preocupados com a formação humana de maneira integral. Então, para isso, a educação básica, ela precisa ser universalizada, precisa ser ofertada de forma igualitária e para todos. Então, essa profissionalização só acontece a partir da conclusão da educação básica ou no ensino superior ou até mesmo nas ofertas de nível médio. Então, o que acontece? A gente precisa pensar que o ensino médio, essa formação ético-política do ensino médio na nossa realidade brasileira, precisa manter uma base unitária e essa base unitária precisa ser para todos. Daí a importância desses fundamentos da concepção de escola, tanto a escola unitária como a omnilateralidade e a politecnia, porque esses conceitos ajudam a formar um eixo que vai servir de estrutura, tanto para o trabalho, quanto para a ciência, e para a tecnologia e também para a cultura. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. E partindo agora para o final do nosso vídeo,
O texto também nos sugere que nós, profissionais da educação, e ele não está falando apenas dos docentes, mas dos trabalhadores que estão envolvidos na escola, é essencial que haja um engajamento coletivo com o projeto da escola, porque só assim os princípios, os fundamentos da escola, eles ajudam a se capilarizar nos espaços institucionais, ou seja, eles vão ser mais acessíveis a todos, vão aparecer mais e vão vascularizar, né? Vão ter mais realce e isso vai ajudar nas estruturas da gestão. Então, nós vamos entender que a categoria docente ela precisa sim ser cuidada a partir de uma jornada de trabalho digna, de uma remuneração digna. E para isso, o texto nos traz uma reflexão de Rodrigues e Araújo, em 2011, que dizem sobre o ensino médio integrado. Ou seja, esses autores destacam o ensino médio integrado como uma marca muito importante, mas para ele acontecer, precisam de projetos educacionais que são integradores, que pressupõem engajamento político, social, que haja mudança de estruturas culturais na sociedade, que haja possibilidade de emancipação da classe trabalhadora e que as atitudes, tanto dos docentes quanto dos discentes, elas sejam também integradoras e que essas atitudes ajudem a gente a compreender diariamente quais são os fenômenos físicos, quais são os fenômenos sociais e que eles nos ajudam nessa questão da totalidade social. Então, que a gente consiga entender isso. Então, o texto vai trazer isso como um grifo importante para poder a gente pensar sobre isso. Então, nos vemos daqui uns dias. Tchau, tchau.